Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Capixabas relembram com saudade parentes que perderam a vida para o coronavírus que revirou o mundo. É um dia de finados para render homenagens às vítimas da Covid-19. Só no Espírito Santo até agora são quase 4.000 mortes para a Covid-19. O TN1 de hoje fala sobre a pandemia no estado e como evitar novos contágios. Médicos alertam para a importância da prevenção. O caso do empresário que morreu queimado dentro do próprio carro. Ricardo Portugal, de 38 anos, era casado e tinha um filho de 7 anos. Mais um dia violento no bairro Romão, em Vitória. Tiros deixaram 3 pessoas feridas. Entre as vítimas, uma criança de 10 anos. Vejam essa. Um homem descontrolado entrou numa viatura da PM, capotou o carro e ainda enfrentou a polícia. Ele acabou baleado. Quando a dor se transforma em arte. La Bella Luna é uma canção que um pai fez em homenagem à memória da filha. Uma história e amor e solidariedade que você vai ver aqui no TN1. La Bella Luna encontra bebê do céu. TN1 de volta, já falando de fogo em apartamento no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O repórter Vitor Zucolotti está na região e traz informações ao vivo pra gente. Vitor, boa tarde para você. Ei, Bruna, Jorge, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no TN1. Eu estou aqui no condomínio em Jardim Camburi, onde um dos prédios explodiu agora há pouco, logo por volta de 10h40 da manhã, 10h30 mais ou menos. Bruno Passo, nosso cinegrafista, está mostrando para você a área onde aconteceu a explosão. Para vocês terem uma ideia, aquilo ali é um dos apartamentos que foi atingido. O fogo, a explosão teria começado no apartamento da frente. Além do apartamento que explodiu, outros 2 apartamentos foram danificados. Informações de moradores, eu conversei com alguns moradores que estavam por aqui, eles contaram que ouviram um barulho muito forte, parecia mesmo uma explosão de gás. A estrutura ficou abalada, os vidros ficaram estilhaçados e os moradores tentaram ajudar. A gente vê aqui vários extintores de incêndio que foram retirados de outros apartamentos para tentar conter as chamas. Os moradores fizeram isso para tentar conter as chamas. Ali do outro lado, vocês têm noção de como foi a explosão, porque o ar-condicionado foi arremessado aqui, ó, lá de cima até de baixo, perto do parquinho. Aqui essa área que está isolada tem muito estilhaço, muitos vidros que acabaram explodindo, né, por conta dessa explosão. Até agora, as informações que nós temos é que isso teria acontecido por conta de uma explosão de um botijão de gás. Essas são as informações preliminares. O Corpo de Bombeiros já está aqui e informou que pelo menos 2 apartamentos, além do que explodiu, também foram atingidos. Essas são as informações preliminares. A gente não tem ainda informação sobre as pessoas, se tinham mais de uma pessoa dentro do apartamento. Os moradores dos outros apartamentos e de todo o bloco B, que é esse bloco aqui, eles foram evacuados, tiveram que sair dos seus apartamentos. As pessoas, a gente vai correr atrás ainda dessa informação de como foi o socorro, se alguém foi socorrido, mas essas são as informações iniciais que nós temos dessa situação no apartamento, né, nesse apartamento aqui nesse prédio, nesse condomínio em Jardim Camburi. O Corpo de Bombeiros está atuando, muita gente, muito morador, então logo no início, tentando conter as chamas, tentando salvar as vidas. A gente tem informação que o síndico do prédio, diante dessa situação, passou mal, está sendo atendido aqui por uma equipe do SAMU. É isso, Bruna, George, essas são as informações preliminares. A suspeita, sim, é de que uma explosão de um botijão de gás tenha acontecido e causado todo esse estrago. Eu volto com vocês dois aí no estúdio. Ô Vitor, não sei se você está me ouvindo, mas o Corpo de Bombeiros precisou utilizar algum carro aí ou só mesmo com os extintores de incêndio foi possível controlar aí as chamas? Ei, Jorge, então, tem um carro de bombeiros, sim, um carro do Corpo de Bombeiros que está lá na parte de trás. A gente não consegue ver daqui onde a gente está, mas teve um carro que entrou por uma garagem onde o pessoal costuma fazer mudança, o caminhão entrou, foi acionado agora há pouco, inclusive, naquela...
Bom, a gente perdeu o sinal aí, mas esse incêndio aconteceu em Jardim Camburi. Daqui a pouquinho a gente volta lá, né? O Vitor está apurando as informações, né? Mas por enquanto não há informações de feridos. A gente vê aí as imagens que aconteceu nesse apartamento. Ele deu a informação que foi numa botija de gás, mas a gente viu também um ar-condicionado, né, que estava lá no chão. Daqui a pouquinho a gente volta com o Vitor para ter mais informações. E lembrando também que recentemente, no dia 20 de outubro, uma criança de 4 anos morreu quando o apartamento na Praia do Canto pegou fogo também. A gente não tem informações aí, né, se esse caso de Jardim Camburi teve algum ferido, teve alguma vítima. A gente vai torcer para que não tenha também, né? Isso aí. Pessoal, 2 de novembro, dia de finados, nos cemitérios do estado, familiares e amigos das vítimas da Covid-19 aproveitaram para prestar homenagens àqueles que não tiveram a oportunidade da despedida. É isso mesmo, é que com o avanço da pandemia e com as novas regras de sepultamento, muitas vítimas foram enterradas sem a presença de seus entes queridos. Hoje, além das homenagens, muita gente aproveitou para relembrar que a guerra contra o coronavírus ainda não acabou. A Glória perdeu a madrinha para a Covid-19 há pouco tempo. A despedida de tantos anos de amor e carinho foi fria. Ela nem pôde chegar perto do corpo da madrinha. Eu vi minha madrinha com 96 anos, boa de saúde, aí deu uma pneumonia, foi internada e já era Covid mesmo e de lá ela foi, a gente não viu mais. Essa realidade, infelizmente, foi vivida por muitas famílias que mal puderam enterrar seus parentes, vítimas do coronavírus. Por isso, hoje, no dia de finados, várias pessoas vieram prestar homenagens pela primeira vez. Neste cemitério, que fica no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, encontramos lápides floridas, familiares em oração, vivendo a despedida tão esperada. O Carlos e a Aurora vieram visitar parentes. Meu pai, que faleceu mais recente, né, da família, e os outros também, né, meu sogro, minha sogra, minha mãe, meu irmão. Eles lembraram com carinho de amigos que perderam durante a pandemia, na esperança de um dia reencontrá-los. Muitos amigos que nos deixaram recentemente, também pela Covid, também a gente tem amigos, né, que foram, e a gente tem essa esperança, nós acreditamos nisso, eles nos deixaram esse legado, esse ensinamento, que um dia nós vamos nos encontrar porque nós acreditamos na ressurreição. Esse é o sentido da nossa vida aqui. Dia de finados é dia de lembrar dos entes queridos, prestar homenagens, fazer orações. E neste ano, com a pandemia da Covid-19, esse dia é ainda mais marcante, porque muitas famílias se unem na mesma dor, a dor de um familiar que perdeu a vida para essa doença. Só aqui no Espírito Santo, até hoje, já são quase 4.000 vítimas da Covid-19. E além de lembrar das vítimas da Covid-19, o Dia de Finados também traz uma reflexão sobre o atual momento da doença no estado. Só neste final de semana, 8 pessoas perderam a vida. São mais 8 famílias que no ano que vem estarão vivendo esse mesmo luto. É importante lembrar que a guerra ainda não acabou. É preciso ter cuidado. Precisa ficar se cuidando sim, porque a doença não está brincadeira. A gente vê assim, nos outros países que está voltando tudo. Então por que nós não vamos se cuidar? Nós temos que se cuidar. Nós temos um Deus fala, faça a sua parte que eu te ajudarei. Então nós temos que se cuidar, está muito, muito mesmo perigoso. Com certeza, a gente tem que continuar a se cuidar, a pandemia continua. E a última atualização da Secretaria de Saúde confirma a morte de mais 7 pacientes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Foram 297 novos infectados, mais 319 pacientes conseguiram se recuperar. O estado tem hoje, então, 150.018 casos confirmados. 143.689 pacientes conseguiram se recuperar. 3.862 morreram. Olha, a Europa vive a segunda onda da doença e acende a luz vermelha. Apesar do Espírito Santo registrar queda no número de mortes e contágio, não é hora, claro, de afrouxar a prevenção. Vanessa Calmon conversa ao vivo com o médico intensivista Adenilton Rampinelli. Boa tarde para você, Vanessa. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, Georgia, a todos que acompanham o Tribuna Notícias, primeira edição. Pois é, gente, a gente escuta, muito se falar nessa segunda onda do aumento do número de casos de coronavírus que vem acontecendo na Europa. E aí fica o questionamento, será que também nós viveremos essa segunda onda aqui
mais precisamente aqui no nosso estado. Por isso, então, aqui ao meu lado, estou com o médico intensivista. Ele vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dessa segunda onda, né, doutor Denilton? Fala pra gente, então, doutor, é possível que nós tenhamos que viver essa segunda onda do aumento do número de casos do novo coronavírus, principalmente se o nosso comportamento continuar como está hoje? Mais uma vez, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Vanessa. Sim, a resposta é sim. Sem sombra de dúvidas, a gente pode vivenciar ou pode, na verdade, estar vivenciando um número de casos maior agora e pode ser considerado uma segunda onda. É lógico que não é motivo de pânico isso, né? É motivo da gente botar o pé no chão firme, ter a noção que o comportamento nosso, de cada um, vai determinar a curva e não ficar só preocupado nos números para avaliar qual vai ser o nosso tipo de comportamento. Então a gente tem que enraizar que o nosso comportamento é o que vai determinar a curva daqui para frente. Doutor, o senhor que é médico intensivista, né, a gente trabalha na UTI e trabalha também num hospital particular, nós tivemos informações de que houve já um aumento no número de novas internações na rede privada. Essa também é uma realidade para o senhor? É uma realidade. É lógico que houve um remanejo dos leitos de UTI e por isso que talvez agora existem essas notícias, né, que as pessoas estão ouvindo que as UTIs estão mais cheias, estão mais lotadas, porque houve um remanejamento de leitos para leitos não Covid. Então, há 2 meses atrás, a gente tinha uma disponibilidade de leitos Covid muito maior que hoje. Mas sim, houve um aumento nos últimos 15 dias do número de casos de Covid. Doutor, o senhor havia falado em relação ao comportamento, né, que está diretamente ligado se vamos viver ou não a essa nova onda do novo coronavírus. Então, o comportamento que o senhor percebe da sociedade hoje, tudo que nós estamos mostrando, né, de festas, de tantas aglomerações, pessoas se descuidando em relação às compras até mesmo, que trazem, né, para dentro de casa, esse comportamento é perigoso nesse momento? Sem sombra de dúvidas. A gente, novamente, tem que entender que o que vai fazer diferença agora na nossa vida é a atitude de cada um. Não adianta a gente aguardar um manifesto ou um decreto governamental para controlar essa situação. A gente tem que entender que se a gente se comportar de forma adequada, a gente vai continuar tendo o benefício de certa flexibilização. Agora, se a gente retroceder no nosso comportamento, continuar aglomerando, não utilizar máscara, né, ter um comportamento de risco, sem sombra de dúvida, existe um risco da gente poder vivenciar aquele pico e aquela loucura que foi no meio do ano. Doutor, em qual momento, na sua visão, o Estado está agora em relação à pandemia do novo coronavírus? Então, nós estamos numa fase de estabilização, né? A gente tem o recurso tanto na rede privada quanto na rede estadual, né? É extremamente divulgado, da possibilidade de, se houver necessidade, um aumento de leitos de Covid, mas como o próprio painel Covid-ES mostrou hoje, existe uma taxa de ocupação de UTI dos leitos estaduais de 71%, mas que há a possibilidade de aumentar isso. É lógico que a gente não quer que precise aumentar o número de leitos, então a gente tem que entender, tem que incorporar que o nosso comportamento vai ser o definidor da curva daqui para frente. Doutor, nós também percebemos que a taxa de letalidade da doença aqui no estado vem caindo. Isso seria devido à experiência mesmo da equipe médica que cuida desses pacientes já há tantos meses? Não só a experiência, né? É lógico que a experiência que a gente adquiriu nesses meses muda, sim, a nossa conduta dentro da UTI, então a chance do paciente vir a ter um desfecho melhor é muito maior. E além disso, se a gente tiver internações mais espaçadas ou menos pacientes chegando, a gente tem mais tempo para raciocinar esse paciente, tem mais tempo para se dedicar a cada paciente e personalizar um tratamento adequado para cada um e, consequentemente, tendo a chance de salvar esse paciente muito maior. O senhor chegou a comentar comigo que no pico da doença o senhor recebia até 11 internações por dia. Como é que está isso agora? Então, agora a gente tem esse controle, né? Então a gente consegue determinar que horas que, né, o paciente chega no pronto-socorro, faz o primeiro atendimento e logo em seguida, na hora exata, programada, sobe para a UTI, então a gente consegue controlar isso.
Em um certo momento, lá em maio e junho, não tinha esse controle, né? Então, chegava pacientes a toda hora, então a gente realmente não conseguia ter esse controle, além da falta de conhecimento, que não era tão grande ainda. Hoje a gente tem um conhecimento médico mais robusto, os trabalhos saíram, e além disso, a escassez de insumos, né, de medicamentos que existia lá no meio do ano, hoje não é uma realidade para a gente. Doutor, muito obrigada pela sua participação no Tribuna Notícias, primeira edição. Bom, gente, vocês viram então um alerta do Dr. Adenilton Rampinelli, médico intensivista, trabalha dentro da UTI de uma rede privada aqui do nosso estado e está dando esse alerta para vocês de que a doença não acabou. Então, precisamos continuar com os cuidados básicos, lavar as mãos, usar as máscaras, evitar as aglomerações. Vamos continuar para que a gente vença essa batalha e não tenhamos então que enfrentar uma segunda onda de novos casos aqui no nosso estado. Eu volto com vocês aí no estúdio, Bruna, George. Valeu, Vanessa, obrigado pelas informações, valeu, doutor Adenilton. A gente viu aí na Europa, né, países decretando lockdown, temos que tomar cuidado para que isso também não aconteça aqui. Ninguém quer que isso volte a acontecer, né? Pessoal, o caso do empresário que morreu depois da explosão do carro em Vitória. Um exame da arcada dentária foi solicitado para que o corpo seja liberado. A identificação visual e por digitais não pôde ser realizada. O veículo explodiu em movimento e havia passado por uma revisão 2 semanas antes. O motorista que dirigiu o carro que explodiu em movimento enquanto passava pela Avenida Dalberto Simão Nader na última sexta-feira era o empresário Ricardo Portugal, de 38 anos. Ele era dono de uma empresa de tecnologia, morava na Praia do Canto, era casado e tinha um filho de 7 anos. Segundo informações de familiares, o carro em que Ricardo estava era um Jeep modelo 2019. O veículo havia passado por uma revisão programada no dia 15 de outubro, 2 semanas antes de explodir. O acidente foi no último dia 30 de outubro. Essas imagens mostram o carro passando pela avenida e em seguida explodindo. Este comerciante viu quando tudo aconteceu. Aí nessa hora eu saí correndo, quando eu cheguei na porta do carro, eu consegui abrir a porta do carro, o rapaz estava vivo ainda, batendo os braços assim, tentando apagar o fogo dele, me pediu socorro, me ajuda, me tira daqui de dentro, pelo amor de Deus. Após o acidente, as pessoas ainda tentaram ajudar, tentaram retirar o empresário do banco do motorista, infelizmente sem sucesso. As imagens mostram a aflição de quem viu o carro sendo consumido pelas chamas e não pôde fazer nada. Misericórdia, gente. Tem gente dentro do carro, velho. Adalberto Simão Nader, cara. Na frente do aeroporto novo, pelo amor de Deus. O mesmo comerciante que viu quando o carro explodiu também tentou salvar a vida do motorista. Não consegui tirar o cinto de jeito nenhum. Puxava ele, puxava e não tinha como tirar ele lá de dentro. Aí foi a hora que eu vi ele falecer, o fogo aumentou muito, eu fiquei com medo do carro explodir, entendeu? Aí foi a hora que eu me afastei e nós começamos a jogar extintor, mas devido ao vento forte, o fogo foi muito rápido, foi coisa assim de 1 minuto e meio, acabou tudo ali. Carbonizados, os restos mortais do empresário permanecem no Departamento Médico Legal da capital. Devido ao estado do corpo, a identificação visual e por digitais não pôde ser realizada. Um exame de arcada dentária foi providenciado. Olha, a Polícia Civil diz que o exame de DNA só será necessário se a análise da arcada dentária for inconclusiva para identificação do corpo. Em caso de identificação por DNA, o prazo para o resultado é de cerca de 30 dias. Bom, vamos voltar ao bairro Jardim Camburi, em Vitória. Um apartamento pegou fogo agora há pouco. Vitor está lá. Vitor, como é que está a movimentação aí no local? Então, gente, a gente está de volta aqui no condomínio, onde um prédio desse bloco aqui do bloco B parece que explodiu. Tudo indica que foi uma explosão a gás. Um gás de cozinha explodiu nesse prédio, no apartamento deste prédio, perdão. No apartamento desse prédio a gente tem uma noção ali, tem a fumaça ali saindo ainda depois que essa explosão aconteceu. Para vocês terem uma noção da magnitude da explosão, do poder dela, a gente vai olhar aqui, ó, o apartamento de trás. Os vidros ali em cima explodiram. Eu vou caminhar com o Bruno Passos aqui, o nosso cinegrafista, para a gente chegar aqui na lateral, aqui na parte de trás. Os moradores estão aqui assustados, é claro, diante de tudo que aconteceu. Ali em cima, ó, a gente tem mais uma parte ali da situação, os estilhaços, o que aconteceu por conta, possivelmente, o que tudo indica, a explosão de um botijão de gás dentro de um apartamento nesse prédio
aqui que fica num condomínio em Jardim Camburi. Você viu aqui um caminhão do Corpo de Bombeiros, tem um outro caminhão ali do lado de fora. Os moradores, é claro, se assustaram muito, o barulho foi ouvido a longe, assim, pessoas dos prédios vizinhos que nem moram aqui conseguiram ouvir lá do outro quarteirão, né, o que tudo indica uma explosão de botijão de gás. Muita gente está especulando numa situação que que uma pessoa teria tentado, que essa explosão teria acontecido propositalmente, só que isso tudo é especulação. Por enquanto, a polícia não confirma, né, não repassa, não dá certa essa informação. E é claro, a gente vai esperar, né, o Corpo de Bombeiros passar os detalhes, né, maiores para a gente te dar toda a informação com a certeza. O Bruno Passos está mostrando agora, ó, a situação. Muita água aqui na parte de baixo do prédio. A gente volta lá em cima, vê como é que está a situação do lado de fora. Mais fumaça, a fumaça continua saindo. Agora há pouco, antes da gente entrar ao vivo, o Corpo de Bombeiros estava lá em cima, provavelmente continua lá em cima, mas estava utilizando a mangueira também para apagar incêndio. Aqui embaixo, ó, a gente ainda tem lá embaixo, ó, os extintores de incêndio que foram utilizados por moradores. Assim que o fogo começou, a situação começou, os moradores foram procurando extintores, mangueiras, para tentar de alguma forma apagar o fogo, para poder essa situação aí não acontecer, não continuar. Então a informação que a gente tem ainda, a gente não sabe quantos moradores estavam no apartamento que explodiu. Só que a gente sabe que infelizmente outros 2 apartamentos ficaram danificados por conta dessa explosão que aconteceu no apartamento desse prédio aqui, num condomínio em Jardim Camburi. Essas são as informações preliminares. Qualquer momento eu vou continuar apurando aqui. E qualquer novidade, Bruna, Jorge, pessoal de casa, eu aciono vocês para passar essas informações, para passar esses detalhes, tá ok? Volto com você, Bruna, Jorge. Ô Vitor, a gente vê a movimentação aí dos moradores, do Corpo de Bombeiros. Pelas imagens que a gente vê ao vivo, não dá para perceber se tem alguma ambulância do SAMU. Alguém ficou ferido, você tem essa informação? O SAMU foi aí resgatar alguém? Algum morador estava no prédio? Não sei, você ainda está apurando as informações, mas o que se sabe sobre feridos nesse incêndio? Então, Bruna, eu vou voltar aqui a falar com você. O que a gente estava agora há pouco, tinha uma ambulância de SAMU que estava atendendo ao síndico do prédio que acabou passando mal diante dessa situação. Essas informações foram passadas para a gente. Só que eu não tenho detalhes sobre o morador ou os moradores específicos do prédio. O que eu sei, eu conversei agora com uma moradora que mora aqui no Bloco B. Ela teve que sair do apartamento dela por conta dessa situação, por conta da fumaça, do cheiro de fumaça, né, para evitar qualquer tipo de intoxicação. Ela saiu desse apartamento, está no apartamento de um vizinho, mas ela disse que todos os moradores desse prédio, eles precisaram sair. Sobre feridos, então, a gente ainda não tem essa informação concreta. O que a gente sabe é que o síndico do prédio precisou de ser socorrido porque ele passou mal diante da situação, né, do caos que se formou aqui por conta aí do que tudo indica a explosão de um botijão de gás aqui nesse prédio. Esse prédio, inclusive, eu já morei aqui na região, né, nesse condomínio, e aqui não é gás encanado, é botija de gás mesmo que eles utilizam. Então, forte cheiro de gás também, um pouco, agora já está mais dissipado, mas logo que a gente chegou aqui, era esse cheiro que a gente sentia. Então, essas são as informações com relação a feridos e o que a gente tem. Então, até então, as informações preliminares é de que só o síndico passou mal por conta do incêndio, mas ninguém teria se ferido ainda gravemente. É claro que essas informações, esses detalhes, eu vou continuar apurando. Como eu disse, qualquer novidade, eu vou voltar aí com vocês. Bruna, George. Tá certo, Vitor. Eu queria fazer uma pergunta. Vitor, o outro prédio, ele também foi evacuado ou só esse prédio aí onde aconteceu o incêndio? Então, Jorge, o que eu tenho, a informação é que só esse bloco, só o bloco B é que foi totalmente evacuado para o trabalho dos bombeiros, né, de rescaldo, de apagar o incêndio. Agora há pouco o Bruno mostrou aí a mangueira sendo utilizada, a água que caiu, né, para tentar apagar o fogo, mas a informação passada por moradores, inclusive, é que só esse bloco, o bloco B, é que foi evacuado. Os moradores continuam aqui ao redor, acompanhando o trabalho dos bombeiros, até mesmo tentando entender o que aconteceu, já que a explosão foi muito grande. A moradora que eu conversei, que mora aqui, ela foi acordada, ela já estava mais ou menos acordada, feriado, ela foi acordada pela explosão
pegou o gatinho dela, saiu, já foi correndo e aí ela contou, né, que via a situação, muita fumaça logo de início quando tudo aconteceu. Olha, ó, bombeiro ainda continua, a água ali caindo, né, para poder apagar, mas é isso. Esse bloco inteiro, o bloco B, ele está todo evacuado. Os moradores tiveram que sair das suas casas exatamente para o trabalho do bombeiro, Jorge, e para as pessoas também não terem que inalar fumaça, que muita fumaça acabou sendo solta aí por conta dessa explosão. Então tá, volto com vocês aí no estúdio. Por favor, busca mais informações aí pra gente, que daqui a pouquinho a gente volta com você aí para saber mais informações dessa explosão que aconteceu no apartamento em Jardim Camburi, aqui em Vitória, né, Bruna? Tá certo. Enquanto isso, a gente segue com o jornal, gente. Um show de pagode em Vitória terminou em morte. Um jovem de 18 anos foi alvo de disparos na saída da festa. A polícia recebeu a informação que o rapaz teria se envolvido em uma briga dentro da casa noturna. Ainda não se sabe se esse foi o motivo do crime. O crime aconteceu por volta das 4 horas da madrugada durante uma festa que acontecia neste local, que fica no bairro Grande Vitória, em Vitória. A vítima estaria com vários amigos. Informações da Polícia Militar são de que o jovem teria se envolvido em uma briga dentro da festa e na saída. De acordo com as primeiras informações, a vítima teria saído do pagode e estava junto com alguns colegas aqui do lado de fora discutindo quem iria no primeiro carro de aplicativo que eles chamaram. Enquanto a discussão acontecia aqui, o atirador se aproximou e disparou vários tiros. 5 acertaram a cabeça da vítima, outros 2 o corpo. E teve tiro ainda que atingiu o carro de aplicativo. A vítima foi identificada como Douglas Cruz de Lima, de 18 anos de idade, morador da Ilha do Príncipe. Ele não teve chance de socorro, morreu na hora. Douglas era DJ e a mãe dele esteve no DML para liberar o corpo do filho, mas não quis dar entrevista. Comentou apenas que soube que o filho teria se envolvido nessa briga durante a festa e na saída foi assassinado, mas que também não sabia o motivo da confusão. Apesar de várias pessoas estarem ao lado dele, ninguém mais foi atingido. O crime será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória. Bom, até o momento, nenhum suspeito do crime foi identificado. A gente volta a falar agora com o Vitor Zucolotti ao vivo sobre o incêndio que atingiu agora há pouco um prédio em Jardim Camburi. Vitor está com o corpo de bombeiros aí, né, Vitor? É com você. Ei, Bruna, George, eu estou aqui com a Tenente Eunice do Corpo de Bombeiros. Tenente, para o pessoal entender de casa o que está acontecendo, o que houve? Nós fomos chamados para atender um incêndio no apartamento terceiro andar. Chegando aqui, estava já 2 apartamentos tomados. Tivemos informação de um morador do terceiro andar que o que iniciou o incêndio foi uma explosão no 304. E que essa explosão deslocou as portas dos apartamentos do terceiro andar daquele bloco. É tão forte que foi a explosão. Tão forte que foi a explosão. Tanto que a porta do 302 saiu e todas as janelas, os vidros quebraram. Então, devido ao deslocamento de ar, devido à explosão, arrebentaram os vidros da janela. E o incêndio iniciou a partir dessa explosão. Entendi. A gente sabe quantos, no final de contas, então, 3 apartamentos foram tomados pelo fogo? 2 apartamentos foram tomados e os 4 foram atingidos pelo deslocamento de ar. Alguma informação de gente ferida, dos moradores? Olha, um morador do 304, ele foi, segundo a informação dos moradores daqui, foi o mais atingido pelo fogo. Estava queimado, só que ele pegou o carro e saiu. Então, quando nós chegamos, nós não atendemos ao morador nenhum queimado. A unidade de bombeiro atendeu um morador com falta de ar e a unidade do SAMU atendeu 2. Só que eles se recusaram a ir para o hospital. Então, o atendimento foi aqui mesmo no local. Então, pelo menos 3 pessoas foram atendidas e o morador do apartamento onde aconteceu a explosão saiu daqui do local? Saiu. Nós não chegamos a ver o morador. Até amigos dele estavam muito preocupados com ele. A gente fez uma vistoria dentro do apartamento, ver se ele não estava lá, porque eles falaram que ele estava muito queimado.
Não houve mortes? Não, não houve, graças a Deus. A gente sabe mais ou menos, pode ser mesmo uma explosão de botija de gás? Não, a gente não pode confirmar. A gente sabe que foi uma explosão que teve um deslocamento grande de ar. Quem vai poder afirmar isso é a perícia depois, que já foi solicitada. Obrigado, Tenente Eunice, pelas informações. Tenente Eunice aqui do Corpo de Bombeiros, tá? Ela passou essas informações, né? Já que essa situação permanece fechado agora, vai ficar interditado? Agora, o terceiro andar ele vai ficar interditado até a perícia do bombeiro. A Defesa Civil está vindo para olhar os apartamentos, para ver se tem algum risco. Após a Defesa Civil dar uma olhada, a gente libera o pessoal. Tá bom? Na hora da explosão, o apartamento estava fechado, sabe essa informação? Não sei. A única informação que eu tenho é do morador do 302 que informou que a porta dele, que ele ouviu a explosão e que a porta dele foi arrancada devido a essa explosão. Obrigado, Tenente, mais uma vez pelas informações. A Tenente Eunice do Corpo de Bombeiros, passando as informações iniciais, Jorge e Bruna, sobre o que aconteceu. Então existe sim um morador do prédio onde, né, a explosão começou. Ele saiu aqui do prédio, mesmo ferido, ele saiu de carro. Os moradores estão especulando aqui que ele teria ido para um outro local, teria ido em frente à casa da esposa. Essa informação ainda está truncada. A gente, claro, vai entrar em contato com a Polícia Militar, né? Os policiais podem ter atendido alguma ocorrência. Eu vou correr atrás disso também, para a gente ter uma noção de fato o que aconteceu com esse morador, porque dada a explosão, ele com certeza estava ferido, mas saiu aqui do apartamento de carro e pelo menos outras 3 pessoas, como a tenente falou, foram socorridas. 2 foram socorridas aqui mesmo, não precisaram de ir para o hospital, e uma pessoa que acabou sentindo falta de ar, que foi levada pela ambulância. As informações preliminares, então, Jorge, Bruna, dessa explosão aí que você viu, que a tenente falou, né, uma explosão muito forte, que acabou aí tirando, arrancando porta, quebrando vidros, janela. Eu volto com vocês aí no estúdio. Vitor, a explosão foi muito forte, a gente acompanha nas imagens também a quantidade de fumaça. Só para relembrar, quantos apartamentos foram atingidos por essa explosão, por esse fogo, e qual a situação aí do prédio agora? Está interditado, né? Ei, Bruna, então, pelo que a tenente falou com a gente, um apartamento explodiu e outros 2 acabaram sendo atingidos. Nessa explosão, a massa, né, que se faz, né, o deslocamento de ar, né, da fumaça também, acabou atingindo os vidros, outros 2 apartamentos. A porta de um outro apartamento também acabou se deslocando aí por conta dessa explosão. O que está acontecendo aqui agora é, o bloco B foi evacuado, os moradores foram retirados daqui. Por enquanto, o prédio continua aqui interditado. Defesa Civil daqui a pouco vai estar aqui para poder fazer todos os trabalhos e verificar se houve aí algum tipo de comprometimento na estrutura. Por enquanto, o que a gente sabe é que o prédio continua interditado. Existe sim a possibilidade, como a tenente falou, de bloqueio, de interdição total só do 3º andar. Mas isso ainda eles estão estudando, eles vão verificar assim que a Defesa Civil chegar aqui no condomínio onde aconteceu essa explosão aqui em Jardim Camburi. Bruna, Jorge, mais alguma pergunta? Não, Vitor, por enquanto, obrigada aí pelas informações. Qualquer novidade, você chama a gente. Obrigada. Olha, e agora o caso de um homem descontrolado que roubou uma viatura da PM. A viatura da Polícia Militar ficou de ponta cabeça, perto dessa espécie de barranco, ali na entrada do bairro Flechal, em Cariacica. Muito danificada depois que um homem tentou roubá-la e acabou capotando com o veículo. Uma situação inusitada. Olha só como é que foi essa história. O homem que tentou roubar a viatura, ele estava tentando roubar, na realidade, o carro de um conhecido dele, lá embaixo. Foi aí que a Polícia Militar chegou para tentar entender a situação, claro, né, agir perante essa situação, mas o homem conseguiu se desvencilhar dos policiais militares, entrou na viatura, deu a partida, mas aí um outro PM tentou intervir. Os 2 acabaram vindo para o lado de cá. O homem conseguiu capotar com a viatura e depois que saiu do veículo, ainda entrou em luta corporal com o policial militar, que teve que dar um tiro na perna dele para detê-lo. Na foto vemos o homem que tentou roubar a viatura ferido. E em seguida, um vídeo mostrando o atendimento feito pela equipe do SAMU. O homem ferido foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência na capital.
Nossa equipe esteve no local, mas não conseguimos encontrar nenhum familiar para tentar entender se o homem passou por algum surto psicótico. Olha, segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e resistência. Ele está internado sob escolta policial e será encaminhado ao centro de triagem de Viana assim que receber alta. Acidente grave em Guarapari. O motociclista teve uma das pernas amputadas. A vítima, ainda não identificada, foi resgatada pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, o Notaer. O acidente foi na rodovia Paulo Borges e envolveu a moto e uma caminhonete. O motociclista sofreu várias fraturas e sofreu a amputação da perna direita. Para agilizar o socorro, o helicóptero da PM deu suporte ao atendimento. O homem foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Olha, com a intensidade das chuvas que caíram no Espírito Santo desde o último sábado, alguns municípios capixabas registraram desalojados e prejuízos. Mais de 10 cidades têm risco alto para inundações e deslizamentos. Em Vargem Alta, a chuva deixou várias comunidades isoladas. Houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica e água potável. A ponte que liga a Prosperidade a Córrego Alto foi interditada. Em Rio Novo do Sul, próximo à divisa com Iconha, uma ponte foi levada pela enxurrada. Vários pontos de alagamentos foram registrados também em Cachoeiro de Itapemirim. Algumas comunidades ficaram isoladas. Um trecho da pista S261, localizado no quilômetro 7, em Itarana, cedeu e abriu uma cratera. O local está interditado desde sábado. Em Itapemirim, a chuva por pouco não causou uma tragédia. Um restaurante e uma casa localizados no bairro Pedrinhos desabaram. Dentro da residência estavam 4 pessoas. Todas tiveram ferimentos leves. Até o momento, 5 pessoas estão desalojadas. Olha, a segunda-feira começou com um sol tímido. A umidade está mesmo se afastando do Espírito Santo, mas ainda pode chover no estado hoje, principalmente nas regiões norte e noroeste. É isso mesmo, a gente vê que o sol está aparecendo aí, mas na Grande Vitória não deve chover. Temperatura mínima de 21 e máxima de 29 graus. Imagens ao vivo da reta do aeroporto, aí do antigo aeroporto, né? Exatamente. Sol aparecendo. E em instantes, mais um dia violento no bairro Romão, em Vitória. Tiros deixaram 3 pessoas feridas. Entre as vítimas, uma criança de 10 anos. E ainda, homem invade casa de vizinhos com uma faca e faz um casal de idosos refém. E mais informações sobre um incêndio em apartamento em Jardim Camburi. A gente já volta. 3 pessoas foram baleadas durante um tiroteio no Morro do Romão, em Vitória. Entre as vítimas, uma criança autista de 10 anos. O ataque teria sido ordenado por um adolescente que foi expulso do morro por traficantes. O ataque aconteceu no final da tarde de domingo. Muitos moradores se divertiam neste local, no Romão, quando 2 homens deram ataque. Eles subiram pelo meio da mata e atiraram contra quem estava aqui. Os tiros acertaram um homem de 31 anos de idade, que é visto nesta imagem, sendo levado por moradores para a ambulância do SAMU. O homem já teria passagem por tráfico e ainda não se sabe se ele era o alvo. De acordo com a informação dos moradores, além do homem de 31 anos de idade, outras 2 pessoas também foram baleadas nesse ataque. Um adolescente de 15 anos de idade atingido na coxa e uma criança de 10 anos também atingido na perna por uma bala perdida. A informação passada pela polícia é que o ataque aqui foi comandado por um jovem de 17 anos de idade. Ele teria sido expulso aqui do morro, se aliou à gangue rival e voltou para se vingar. No bairro Lei do Silêncio, os baleados moram próximos, mas ninguém fala. A criança de 10 anos de idade, que foi atingida de raspão, seria autista. Ela se escondeu durante o tumulto e só foi encontrada pelos pais tempos depois. Ao redor de onde aconteceu o ataque, encontramos várias cápsulas. Contamos 24 ao todo, de pelo menos 2 calibres diferentes. Moradores contaram que essa antiga escola municipal, a Jacinta Soares de Souza, serve de esconderijo e também de abrigo para os criminosos. A escola está desativada há vários anos. O adolescente que comandou o ataque teria feito ameaças, dizendo que eles vão continuar e que ele não vai se importar em atingir inocentes. A gente volta a falar sobre a explosão que atingiu um apartamento em Jardim Camburi. Vitor Zucolotti continua no local apurando as informações. Vitor, volto a falar com você.
Ei, Bruna, George, mais uma vez, agora a gente está aqui por um outro lado, aqui no meio do prédio. Ó, para vocês terem uma noção, mais um ar-condicionado que durante a explosão foi arremessado. Vou pedir para o Bruno mostrar da onde que esse ar-condicionado caiu, ó. Ali de cima, do outro lado, Bruno. Do outro lado ali, ó, onde está saindo fumaça, foi dali que o ar-condicionado acabou despencando. Agora, do outro lado, você tem uma noção que o fogo começou de um lado e depois as chamas foram tão altas, ó, que atingiram um outro apartamento. Tem até uma vidraça ali, uma janela toda destruída. Por conta desse medo, desse pavor, de tudo que estava acontecendo, os moradores, então, retiraram esses extintores aqui, ó, que foram utilizados para poder tentar apagar esse incêndio. A gente conversou agora há pouco, como eu falei com vocês viram também, com a Tenente Eunice, que atendeu a ocorrência. O morador do prédio 304, que é onde a explosão começou, ele teria saído daqui, mesmo ferido, teria saído de carro aqui do apartamento. A gente está ainda colhendo mais informações, entrando em contato com a Polícia Militar, a Polícia Civil, para saber o que aconteceu com esse homem, para onde ele foi. Por que ele não foi atendido? Porque ele não recebeu atendimento, ele basicamente fugiu aqui do local para saber de alguma coisa, se ele teria algum tipo de envolvimento com essa explosão. Isso tudo a gente ainda tem que apurar para ter as informações concretas, mas é essa informação. O homem que estava no 304, ele saiu daqui mesmo ferido, não ficou para os atendimentos. Outras 2 pessoas foram atendidas aqui e uma outra que ficou com falta de ar foi encaminhada para o SAMU, para um hospital. E é essa situação, essa cena de destruição que a gente tem. Até então, o bloco B está interditado, principalmente o terceiro andar. Por enquanto, ninguém pode ficar no terceiro andar, que é onde a explosão aconteceu, no apartamento 304, ainda sem informação do que de fato explodiu nesse apartamento, mas acabou atingindo pelo menos outros 2 apartamentos, e um desses apartamentos, a explosão foi tão grande que até a porta desse apartamento saiu. Bruna, George. Tá certo, Vitor. Obrigada aí pelas suas informações. Continuam as apurações para saber se essa explosão foi provocada ou se foi um acidente mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Em Vitória, um homem de 31 anos invadiu a casa de vizinhos com uma faca e fez um casal de idosos refém. Isso aconteceu no bairro Maria Ortiz. O suspeito foi detido pela polícia após mais de 4 horas de negociação. Várias viaturas foram até o bairro Maria Ortiz, em Vitória. A polícia isolou a rua aqui, a área. A viatura aqui, ó. Uma, SAMU, várias aqui, ó. Dentro do imóvel, um homem de 31 anos, inquilino do prédio, ameaçava matar um casal de idosos, de 91 e 88 anos, e outros moradores do prédio. A tensão da família e vizinhos começou no final da tarde deste sábado e terminou às 11 horas da noite, após 4 horas de negociação dos militares. Antes de se entregar, o suspeito também teria ameaçado os PMs. Ele foi encaminhado ao hospital psiquiátrico e depois seria levado à delegacia. Segundo o filho dos idosos, que preferiu não gravar entrevista, o inquilino, que tem 31 anos, alugou a kitnet há aproximadamente 1 mês e meio. Disse que trabalhava como cozinheiro e aparentemente era uma pessoa tranquila. Só que na tarde deste sábado, ele, transtornado, com 2 facas nas mãos, ameaçava não só os idosos, mas os moradores do prédio. Dizia que queria desossar todos que moravam aqui. Um dos vizinhos falou da movimentação na rua devido às ameaças e disse que no mesmo prédio, há 1 semana, um homem tentou agredir uma mulher grávida. Ele estava batendo nela, na mulher, né? Eu não sei quem é, eu não conheço ele, que eles moram há pouco tempo. Os inquilinos aqui vai e volta, né? Aí ele bateu na mulher, eu chamei, questionei o 190, eles vieram e levaram ele. Ontem ele voltou e fez ela refém. O dono do imóvel falou que se trata de outro inquilino, que não mora mais no prédio. O suspeito foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital Estadual de Atenção Clínica e as facas foram apreendidas pelos policiais. Um dia de finados com menos movimento nos cemitérios da Grande Vitória. Por causa da pandemia, muita gente antecipou as visitas. Foi uma das orientações feitas pelas prefeituras. Entre as regras para evitar a contaminação, uso obrigatório durante as visitas e homenagens. Feriado de finados e o costume é chuva, mas hoje pela manhã foi o sol que apareceu. O astro-rei iluminando o cemitério de Santo Antônio, na capital.
aquecendo os corações daqueles que vieram homenagear os entes que se foram. A visita é uma tradição na família deste cabeleireiro. Ele até fazia a limpeza dos túmulos. Nós crianças, minha família aqui de Santo Antônio, minha tia dava umas latas pra gente, na cidade de pano, a gente vinha lavar e era normal. Não tem nada contra o cemitério. Fui criado aqui, vindo aqui, minha família é daqui de Santo Antônio, família da minha mãe, e todo ano a gente vem. O Tony esse ano ainda teve que vir de máscara, indispensável durante a pandemia e obrigatória para entrar nos cemitérios da capital. Logo que chegamos, inclusive, a higienização das mãos foi feita com álcool. E por conta da pandemia, pelo menos no período da manhã, o que se viu foi um movimento bem abaixo do normal por aqui, que o diga o vendedor de flores que há mais de 30 anos trabalha na data. Deu de sábado de manhã e não... muito fraco. As vovozinhas que compram mais, né? As senhoras de idade compram mais. Mas os filhos não estão deixando a vovozinha vir com medo de pegar a corona. No feriado de finados do ano passado, segundo a Prefeitura de Vitória, cerca de 14 mil pessoas visitaram os cemitérios aqui de Santo Antônio, onde a gente está, e também o de Maruípe. Esse ano a Prefeitura não tem uma estimativa por conta da pandemia, mas o que a gente percebeu em pouco tempo aqui no cemitério é um esvaziamento. As pessoas estão com medo de vir por conta do coronavírus, mas ainda assim tem gente que vem. Tem gente que aproveita esse momento para poder relembrar aqueles entes queridos que já se foram. Seja acendendo uma vela e fazendo aquela oração, ou até mesmo levando as flores para enfeitar as lápides. Não é aquela movimentação que a gente viu no ano passado, mas quem pôde veio. Alguns preferiram sábado, domingo, fugiram do feriado de fato para evitar aglomeração. E para evitar esse tipo de situação, a missa tradicional no cemitério foi na Basílica de Santo Antônio. No cemitério de Santo Antônio, como no dia de finados sempre, em todos os anos, muita aglomeração, nós então não podemos assim ceder. Aqui às 6 missas, 4 pela manhã e 2 à tarde, pudessem ser celebradas. Porque nós, por primeiro, temos a responsabilidade como igreja de respeitar os protocolos tão importantes para este tempo de pandemia. Distanciamento, número limitado de fiéis, não mais que 60, e a máscara no rosto. E num ano tão difícil como está sendo esse 2020, o ano da pandemia, talvez essa data seja difícil para quem perdeu um familiar para o vírus. Para essas pessoas, o recado é o da fé. Considerando que é uma dor profundamente de alma, os parentes, amigos e conhecidos que sofrem por isso, este dia não é tão alegre assim. É um dia triste, mas tem que ser um dia feliz e de esperança, no amor de Deus. Deus, Ele reconstrói a vida familiar, a vida em sintonia com Ele e nós também com Ele, conforme a nossa força de fé e de esperança. Gente, em Vitória e Vila Velha, os cemitérios públicos ficam abertos até às 5 da tarde. Vamos ver agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Vitória. Ralfer Luide, do PL. À tarde, gravação de programa eleitoral e à noite, reunião com a equipe. Gilbertinho Campos, do PSOL. Reunião online de coordenação de campanha. Neuzinha, do PSDB. Gravação de programas para o horário eleitoral durante todo o dia. Coronel Newton, do Novo. À tarde, reunião com a equipe de apoiadores no bairro Itararé. João Coser, do PT, reunião com candidatos a vereador do partido, reunião com a coordenação de campanha e live com o grupo Domingos Martins. Gandini, do Cidadania, o candidato segue de repouso em casa por orientação médica após ser testado positivo para a Covid-19. Rafael Furtado, do PSTU, durante todo o dia, elaboração de material de campanha e à tarde, reunião com apoiadores. Pasolini, do Republicanos, gravações para programas de TV. Capitão Assunção, do Patriota, agenda interna com gravações e reuniões. Sérgio Sá, do PSB, caminhada, Conduza e Santos Reis, encontro no Mirante da Conduza.
Nami Shecker, do PCdoB. À tarde, visita a pontos comerciais como padarias e restaurantes. Mazinho, do PSD. Às 4, reunião de mobilização Fé e Cidadania com o vereador Davi Ismael. E às 6, reunião de mobilização. O candidato Heron Domingos encaminhou a agenda agora há pouco. Ele terá gravação na Praça do Papa e assistirá à missa à noite. E a seguir, mais informações sobre a explosão que atingiu um apartamento e um condomínio em Jardim Camburi. O TN1 já volta. Bom, vamos voltar com as últimas informações sobre a explosão em um prédio em Jardim Camburi, em Vitória, com o repórter Vitor Zucolotti. Vitor, voltamos com você. Nossa, esse filme. Ei, Jorge, Bruno, eu estou aqui com a Mariana. Mariana, você mora em qual prédio? Com a minha mãe. No primeiro. Me conta, o que aconteceu quando você estava aqui? Então, eu estava pendurando roupa aqui e aí foi uma explosão que eu nunca tinha visto na vida, um barulho horroroso. E aí foi quando eu olhei para cima, que como a minha janela é a metade aberta, eu olhei lá para cima e vi que foi quebrando tudo, todas as janelas. Aí eu falei, mãe, tá explodindo o apartamento, tá explodindo. Eu comecei a gritar e minha mãe saiu também, ela é idosa, é hipertensa. E aí, na hora, assim, foi o tempo de eu ver todas as janelas quebrando e eu achei que a minha fosse quebrar também e ia vir todos os cacos de vidro na minha cara. Mariana, eu tô vendo que você está nervosa. Depois do que aconteceu, você viu o pessoal sendo socorrido, o dono do apartamento, ele saiu daqui mesmo? Então, como é que foi? O dono do apartamento, ele desceu muito rápido correndo, pegou o carro dele e saiu. Como é que ele estava? Ele estava muito queimado? Só a bermuda, a parte queimada, porque ele passou muito rápido mesmo. O pessoal chegou a perguntar se queria ajuda, gritando, quer ajuda, vai, chama o SAMU. Mas ele entrou muito rápido no carro e saiu, assim, passou muito rápido. Parecia que ele estava 100 nessa viazinha aqui. Entendi. Muito rápido e saiu. Susto daqueles. Mariana, muito obrigado pelo seu relato. Mariana que mora aqui no prédio, no primeiro andar, nesse momento aí, ó, naquele prédio ali. Mariana, obrigado. Então, Bruna, Jorge, nós recebemos as informações agora. Mariana falou do dono do apartamento, né, do apartamento 304. Ele saiu, sim, com o carro e foi encontrado morto. Confirmando aqui para vocês, ele teria sido encontrado morto no bairro Mata da Praia, dentro do carro. Essas informações foram confirmadas agora, chegaram agora aqui através da nossa produção, que o homem que estava no 304, no apartamento que explodiu, né? Ele foi, depois que ele saiu daqui, ele foi encontrado morto dentro do veículo dele, dentro do carro, em Mata da Praia, em Vitória, aqui na capital. Essas são as informações, essa atualização no caso, né, Jorge, Bruna, dessa situação, a gente falou com a Mariana e agora essa confirmação aí que o dono teria sido encontrado morto dentro do carro dele depois que ele saiu aqui do prédio onde ele mora, em Jardim Camburi. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Vitor, obrigado. E a Suzy Faria também acabou de mandar informações, confirmando com fontes dela, de que, além de queimado, esse homem também estava com um tiro no queixo. Né? Acabou de mandar essa informação, as fontes dela, com um tiro no queixo, além das marcas, né, de queimado no corpo. Que tristeza, gente. Você viu que no início do jornal a gente chamou a reportagem de um pai que criou uma música para homenagear a filha por conta da cobertura da explosão em Jardim Camburi. A gente não conseguiu exibir essa reportagem linda hoje, mas amanhã você confere essa história. Combinado, gente? A gente está te esperando amanhã no mesmo horário. Beijo, até lá. Valeu, gente. Até amanhã.